comecei desenhando desde criança, assim como muita criança se encontrou no desenho, assim. Então, quando eu era bem pequeno, eu era bem uma criança mais introspectiva, assim. Quando eu descobri que isso podia ser uma profissão, que isso poderia me sustentar no mundo como um profissional, então eu optei por seguir esse caminho. No princípio, quando eu comecei a desenvolver o meu desenho, ele era preto e branco, era o papel branco e o nanquim. Que é mais ou menos um raciocínio meio binário, assim, é sim e não, é o oposto, né? Acima e abaixo, é preto e branco. Então o preto meio que corta a luz e define um desenho, né? Com o passar do tempo, eu comecei a inserir as cores, com muita cautela. Entrou o vermelho, que é uma cor que vibra muito, então tem o preto e o branco, aí entra um vermelho, que é uma cor muito vibrante, começou a dar um equilíbrio entre esse preto e branco e vermelho. Eu fui me encorajando a usar outras cores e equilibrando toda essa situação aí. Curto muito a arte africana, então assim, isso está bem presente no meu trabalho. Tem uma referência também da arte japonesa. Então assim, é uma mistura de tudo que eu vivencio, eu tento codificar com linhas e formas e personagens e situações. Optei por produzir em séries, porque dessa forma eu não crio um trabalho só, um trabalho específico, 2 ou 3. Eu crio uma série de trabalhos que acabam no conjunto tendo mais força, né? Todos esses pensamentos, todas essas ideias que estão na minha cabeça, de alguma forma aparecem no meu trabalho e de alguma forma são reflexões minhas e que as pessoas vão dividir também. A Anno Domini, galeria que tem base em San José, na Califórnia. A Sherry e o Brian, que são os donos da galeria, entraram em contato comigo e perguntaram se eu gostaria de fazer um individual lá. O nome da série é Meta, e o nome da exposição também é Meta, que significa além. Então, por exemplo, em metafísica, é o que está além da física. É muito uma reflexão disso, do que é essa força que movimenta tudo, que faz tudo se mexer e que faz acontecer, que faz as coisas mudarem. Para a exposição de Barcelona, eu criei uma série de desenhos que eu chamei Tormenta. Essa exposição aconteceu no Art Space da Rojo, que é uma editora de Barcelona, que também lançou o meu primeiro livro. Mas eu comecei a desenvolver o meu trabalho, de fato, na rua mesmo. Botando ele na rua e tendo esse retorno das pessoas, né? Do desenho, eu posso ir para um muro de 10 metros, por exemplo. Então, assim, como eu já conheço aquele código todo ali, como eu já sei as formas das coisas, eu procuro praticar isso no outro contexto, que é na rua, por exemplo. O desenho sendo ampliado num espaço aberto. Aí tem as influências do que a rua traz, né? Então é o vai e vem das pessoas, é o carro, é a tensão da polícia não te pegar. Então tudo isso tem influência no resultado final de um trabalho que está na rua, né? Eu vejo a street art do Brasil com uma street art muito criativa, principalmente. Com um estilo muito característico de cada um e muito forte, assim. A arte contemporânea brasileira hoje está refletindo muito do que é a nossa vida hoje, então. Eu, imaginando o trabalho de vários artistas que eu acho que estão tendo uma visibilidade fora do Brasil, eu vejo muito isso, é uma força simbólica, uma força imagética mesmo que sai de cada trabalho que eu sinto uma força. E eu acho que é essa força que o pessoal de fora está vendo, assim. É esse mistério que o Brasil ainda carrega, né? Desse povo que recebe influências de várias culturas, da colonização de vários países, e que de alguma forma reflete na imagem, né, que a gente cria. Meu desejo é esse, assim, que o exterior, que os outros países, que as outras culturas vejam o Brasil como um país de visionários mesmo.